Chegamos. Entusiasmado? Sim. Vamos lá. Audi, na vanguarda da técnica. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Now Todas as Tardes. O presidente da Ucrânia admite que o país não tem forças suficientes para reconquistar as zonas ocupadas pela Rússia na Crimeia e no Donbass. Numa conferência do jornal francês Parisien, Zelensky diz que a Ucrânia não pode desistir dos territórios, mas que sozinho o país não vai conseguir recuperar esses mesmos territórios. O presidente ucraniano disse na mesma conferência, e passo a citar, que o Ocidente poderá encontrar forças para colocar Putin em cima da mesa e lidar diplomaticamente com esta guerra. Por cá, o governo garante que a proposta da ANA para o novo aeroporto não traz custos para os contribuintes. Depois de Miranda Sarmento ter dito que iria tentar que os encargos do novo aeroporto de Lisboa fossem o mais limitados possível, o executivo veio agora esclarecer que não irá utilizar dinheiros públicos. Nas reações, o PS apresentou um requerimento no Parlamento para que seja divulgado o relatório da ANA, precisamente sobre os custos adicionais com a construção do novo aeroporto. O deputado Hugo Costa apontou contradições na ação do governo, que acusou de estar desnorteado. Existe, no mínimo, contradição ou desnorte ou desafinação entre dois ministérios. Se, por um lado, o Ministério das Infraestruturas sempre disse que não existia qualquer tipo de custo para o contribuinte do novo aeroporto de Lisboa, em relação às declarações do Sr. Ministro das Finanças ontem, já existe essa possibilidade de custo para os contribuintes. Isso, para nós, é uma clara contradição que também deve ser conhecida a resposta e quem, afinal, está a falar a verdade nesse desnorte. Já o líder parlamentar do PSD recusa comentar se o governo admite ou não que haja financiamento público para o novo aeroporto. Hugo Soares considera que é o governo que deve responder à questão. Não me leva a mal, mas como disse, e a pergunta em si tinha a resposta. Se o governo admite ou não, deve fazer essa pergunta ao governo. Se eu disser hoje outra coisa daquilo que quero dizer, eu sei que o foco vai ser precisamente a pergunta que me está a fazer, não me leva a mal. O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, afirma que o partido é favorável à construção do novo aeroporto, mas demonstra preocupações, quer relativamente ao atraso, quer ao aumento do custo da obra. Somos favoráveis à construção de um novo aeroporto, mas ficamos muitíssimo preocupados quando a obra ainda não começou e já começa a haver um aumento de preço que é praticamente de 50%. A pergunta que eu faço ao Governo é o que é que se passou em tão poucos meses para um aumento do custo tão pronunciado da obra e para que já se admita que os contribuintes tenham que a suportar. Por fim, a coordenadora do Bloco de Esquerda critica o governo pela falta de transparência neste processo. Mariana Mortágua diz ainda que o histórico do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, não dá tranquilidade aos portugueses para a gestão deste processo. Todo o negócio da construção do novo aeroporto está ainda na maior opacidade. Nós não conhecemos o relatório da ANA, já pedimos o relatório da ANA, os pergaminhos do ministro Pinto Luz não nos dão nenhum tipo de tranquilidade. Foi o ministro que vendeu a TAP de madrugada e que permitiu que o Estado garantisse a dívida da TAP. É o ministro que assina uma concessão de portos que dá mais 35 anos sem concurso aos concessionários dos portos e que agora quer entregar o novo aeroporto à ANA e estender a concessão por mais dezenas de anos. Analisamos este caso com a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. Muito boa tarde, Diana. Olá, obrigada pela presença. O Governo tem agora 30 dias para analisar esta resposta, mas já veio garantir que não haverá custos adicionais para os contribuintes. Como é que, na verdade, o Governo pode garantir isto?
Temos que olhar diretamente para aquilo que são as palavras que foram inscritas pelo Governo neste comunicado. E as palavras querem dizer algo. Neste caso, houve aqui uma tentativa do Governo e do Ministério das Infraestruturas em sublinhar a questão de não haverá custos diretos com a construção do aeroporto. Porque parece que há duas versões sobre a mesma história, mas o que aparenta é que Miguel Pinto está a falar sobre os custos associados à construção da infraestrutura aeroporto em si mesma, e o Ministro das Finanças tem um olhar mais cauteloso, olhar para aquilo que pode ser a totalidade dos custos associados a essa obra. Neste comunicado que foi enviado às redações ao início desta tarde, é curioso que o Governo vem dizer aquilo que podia ter dito ontem na apresentação oficial do relatório pela ANA. Nem no momento da entrega poderia ter havido declarações do Governo e da concessionária. Logo para desmistificar essa questão. Para pelo menos dar um bocadinho mais de enquadramento àquilo que estava a acontecer naquele momento. Porque o que o Governo vem dizer hoje naquele comunicado é que os encargos poderão não ser do aeroporto em si mesmo, ou seja, a concessionária está a dar garantias que não haverá a concessionária apresenta um cenário em que não há encargos diretos para os contribuintes, ou seja, falamos aqui encargos diretos para a construção da infraestrutura aeroportuária. E porquê é que isto quer dizer? Significa que no momento em que a ANA entregou ao Estado a sua proposta para a construção do novo aeroporto de Alcochete, deve tê-lo feito na medida em que apresentou um conjunto de contrapartidas que quer ver garantidas que cubram o custo de financiamento e de construção daquela obra, que como o negócio avançou pode ir até aos 10 mil milhões de euros. Podemos olhar aqui para duas questões. A questão da concessão e do prazo da concessão é uma delas. Os aeroportos nacionais foram entregues à ANA em 2012, num período em que Portugal estava sob assistência financeira, num período difícil também para aquilo que era a economia. Poderá haver aqui a vontade da ANA de forçar o Governo a caminhar para um prazo mais alargado, numa lógica de se eu estou a construir e a gastar dinheiro nesta infraestrutura, portanto quero que as receitas aeroportuárias e a exploração dos aeroportos seja prolongada para além de 2050. Depois, há também outra forma de compensar a concessionária por este esforço financeiro que está a alocar à construção do aeroporto, que é através da revisão das taxas aeroportuárias. A ANA gere todos os aeroportos nacionais, em negociação com o Governo, consegue fixar taxas aeroportuárias todos os anos e poderá, nessa medida, querer ser ressarcida também por via de um aumento das taxas aeroportuárias que cobra no conjunto dos aeroportos nacionais. Há aqui duas formas de negociar com o Estado. Poderá haver outras, desconhecemos neste momento, e poderá também haver da parte do Estado uma tentativa de pressionar a concessionária a fazer isto num prazo mais curto. Ontem isso mesmo foi dado a entender pelo Ministro das Infraestruturas, que quer que o prazo para se iniciarem as obras e a construção seja de alguma forma acelerado, depois da ANA ter contestado muito aquilo que eram os prazos que foram apresentados pela Comissão Técnica Independente e ter dito que nunca conseguiria construir em menos de 7 anos aquela infraestrutura de raiz, ao contrário da outra solução que era defendida, que era de Montijo. Perante aquilo que já foi explicado pelo Governo, ainda há algumas dúvidas e há várias preocupações dos partidos que são legítimas. Que resposta é que agora adicional o Governo pode dar para serenar aqui as coisas? Há muitas dúvidas, parte delas, como disse há pouco, poderiam ter ficado logo esclarecidas se houvesse um conjunto de declarações que tivessem sido feitas no momento inicial da entrega do relatório, ou então não se fazia da entrega inicial do relatório um momento público para recolha de imagens e só no momento da decisão, que será 17 de janeiro, em que o Governo já terá feito uma análise àquilo que é a proposta da concessionária, é que se faria este momento mais solene com a resposta às todas as dúvidas que existem. O que é crucial aqui é que o Governo seja o mais transparente possível. O relatório inicial que foi entregue pela concessionária terá de uma maneira ou de outra de vir a ser tornado público, também para que muitas destas questões que estão associadas às dúvidas dos deputados e que serão também as dúvidas de muitos portugueses possam ser esclarecidas. E depois há aqui a questão de fixar claramente o que é que são os custos de construção
do aeroporto em si e daquilo que são os custos das obras complementares ao aeroporto. Falamos de um conjunto de obras que são cruciais à infraestrutura, como as acessibilidades, por exemplo, e que essas sim depois podem ir verter ao orçamento do Estado a um conjunto de investimentos públicos que terão que ser feitos e que poderão ter impacto nas contas públicas. Um longo processo, Diana, e Certamente que nunca é sim. tarde para se lembrar que em janeiro completa-se 17 anos desde que o então Primeiro-Ministro José Sócrates escolheu precisamente esta localização para Escolheu o novo esta primeira aeroporto. localização, mas discutimos o aeroporto de Lisboa e um futuro aeroporto construir-se ou não há 50 anos. Portanto, é um processo que está de facto muito prolongado no tempo. Muito obrigada, Diana, pela tua presença. Até uma próxima. Boa tarde. Próxima. Agora, para lhe dar conta de um acidente de comboio na Rússia que fez pelo menos 14 feridos. Estas imagens são da imprensa russa que mostram as carruagens totalmente destruídas. Os jornais locais dizem que o acidente envolve um comboio que saiu de São Petersburgo e transportava 326 passageiros. Estas são as primeiras imagens que nos chegam à redação relativamente a este acidente na Rússia, esta colisão entre comboios que transportavam mais de 300 passageiros. A primeira indicação dá conta de pelo menos 14 feridos, mas este número pode aumentar naturalmente à medida em que se também procedem estes trabalhos que são costumes em acidentes deste tipo. Ora, um acidente de comboio na Rússia que faz pelo menos 14 feridos e estas são as imagens das carruagens totalmente destruídas. Este comboio saiu de São Petersburgo e transportava mais de 300 passageiros. Na atualidade por cá, o Primeiro-Ministro disse que a relação pessoal e institucional com Marcelo tem sido imprescindível. Na sessão de cumprimentos do Natal, em Belém, o Presidente da República defendeu o reforço dessa cooperação perante o contexto de instabilidade internacional. A bordo de um autocarro da Carris, o Primeiro-Ministro e o Governo chegaram a Belém vindos diretamente da reunião do Conselho de Ministros em São Bento. Nos tradicionais cumprimentos de Natal, o Presidente da República deixou um recado ao Executivo. A solidariedade institucional continua a ser claramente boa, mas não é suficiente. É fundamental haver, e houve-o também no passado, mas agora, porque os problemas são mais graves ainda, tem de haver no presente a cooperação estratégica. Tenho realmente a sublinhar que estes 8 meses e meio, numa corrida contra o relógio, que continua, no próximo ano, foram certamente muito cansativos, muito ocupados, muitas vezes difíceis de acompanhar por muitos portugueses. Por outro lado, Luís Montenegro amenizou o ambiente e definiu a relação com Marcelo como de solidariedade estratégica. O Governo tem pouco mais de 8 meses de exercício de funções, mas como é consabido e o Sr. Presidente da República tem acompanhado de forma muito próxima, desenvolveu um conjunto muito intenso de atividades, necessitaram da colaboração, da cooperação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. As conversas que temos mantido, os encontros que temos realizado, as reflexões que temos trocado têm sido imprescindíveis para o cumprimento da nossa tarefa. Na primeira sessão de cumprimentos natalícios desde que tomou posse como Primeiro-Ministro, Montenegro mostrou-se orgulhoso da relação que tem mantido com Marcelo. Em véspera de ano de eleições, o chefe de Estado e o Primeiro-Ministro reiteraram que estão juntos a pensar e a realizar o melhor para o futuro do país. Bom Natal e bom ano.
A maioria dos portugueses quer menos imigrantes no país. Uma sondagem da Fundação Francisco Manuel dos Santos revelou que mais de 67% dos inquiridos considera que os imigrantes são responsáveis pelo aumento da criminalidade, mas também contribuem para manter os salários baixos em Portugal. A vinda de estrangeiros para o nosso país tem vindo a aumentar nos últimos anos. Os portugueses não estão contra a imigração, mas querem menos imigrantes no país. No Dia Internacional das Migrações, que se assinala a 18 de dezembro, uma sondagem da Fundação Francisco Manuel dos Santos revelou que 68% dos inquiridos são a favor da redução de imigrantes. O barómetro também mostra que a maioria dos questionados defende uma redução de pessoas vindas da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, China e do Brasil. A maioria dos inquiridos considera que os imigrantes são responsáveis pelo aumento da criminalidade em Portugal e que os mesmos contribuem para manter os salários baixos no país. Por outro lado, 68% dos questionados considera que os imigrantes são fundamentais para a vida económica de Portugal e quase 59% acha que devem poder votar em eleições nacionais. O barómetro ainda revela que as pessoas que simpatizam com os partidos de direita concordam com a necessidade de mais controlo na imigração. No último ano, chegaram a Portugal quase 383 mil estrangeiros. Representam 1/3 do total de imigrantes no nosso país. Em 2023, estavam no nosso país mais de 1 milhão de imigrantes. A sondagem da Fundação Francisco Manuel dos Santos, realizada com base no inquérito da DOMP SA, é constituída por 1.072 entrevistas a residentes em Portugal continental com 18 ou mais anos. A recolha de dados aconteceu entre 13 de junho e 30 de agosto deste ano. 59% das entrevistas foram realizadas online e as restantes foram feitas por contacto telefónico. Mais de metade das grávidas que deram entrada nas urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Leiria, na segunda-feira, foram referenciadas pela linha SNS Grávida. Foi o primeiro dia de implementação deste projeto. Fonte da Unidade de Saúde Local da região de Leiria revelou que no seu primeiro dia de implementação, a linha SNS Grávida encaminhou 28 dos 38 casos que deram entrada nos serviços de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santo André, em Leiria. Segundo fonte hospitalar, o primeiro dia do novo sistema de pré-triagem foi marcado por alguns problemas no funcionamento do algoritmo de encaminhamento de doentes, dificuldades esperadas nos primeiros dias do novo modelo. Ana Povo, secretária de Estado da Saúde, admitiu a existência de constrangimentos no sistema, mas garantiu que a situação está a ser acompanhada de perto e que, na sua condição de projeto piloto, está sujeita à avaliação. Vai durar 3 meses a fase de projeto piloto desta iniciativa, que foi implementada nos hospitais da região de Lisboa e Val do Tejo, para além do Hospital de Leiria. Fim desse período, o plano deverá ser estendido a todo o país. Segundo a portaria do Governo, a pré-triagem telefónica deverá ser preferencialmente realizada por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Está também em estudo a criação de pré-triagens telefónicas para cada hospital, que funcionarão em ligação com a SNS Grávida. A Ministra da Saúde considera que o novo projeto de teleconsultas do Serviço Nacional de Saúde vem na altura certa. Ana Paula Martins disse ainda que o serviço vai permitir estar mais perto das pessoas e garantir a capacidade de resposta médica. Por um lado, estar mais perto do cidadão naquilo que são as situações menos graves, mas que são agudas, e, por outro lado, garantir que aumentamos, desta forma, em determinadas situações apenas, como vão ver, nem todas têm indicação para teleconsulta, a capacidade de resposta médica aos cidadãos, sobretudo, como sabem, àqueles que não têm médico de família, cerca de 63 médicos nesta altura disponíveis para, a partir de hoje, aliás, na verdade, já se começaram ontem as primeiras, a partir de hoje e numa altura em que sabemos que a pressão vai aumentar ao nível, por causa das infecções respiratórias, como todos sabemos, vai aumentar sobre as urgências, vai aumentar sobre os cuidados de saúde primários, vai aumentar sobre todo o sistema de saúde aqui em toda a Europa. Esta é a altura certa para lançarmos este novo projeto. O
presidente da Iniciativa Liberal diz que o partido também tem uma proposta para limitar o acesso de estrangeiros ao SNS e faz uma distinção entre situações urgentes e o chamado oportunismo na saúde. A Iniciativa Liberal tem também uma proposta nesta matéria e que há aqui uma enorme confusão. Uma coisa é nós olharmos para as situações urgentes, outra coisa é o oportunismo na saúde. O oportunismo na saúde define-se por alguém que não tem nenhuma ligação com o país e que vem a Portugal, beneficia de um tratamento e depois desaparece sem pagar. Isso é uma questão completamente diferente das outras que temos falado. E, portanto, é para essas situações que a Iniciativa Liberal tem uma proposta. O Eurostat reviu em baixa a taxa de inflação homóloga da zona euro em novembro. O ritmo de crescimento dos preços na área da moeda única acelerou para 2,2% em vez dos habituais 2,3% avançados na estimativa rápida. Este número ficou a 0,2 do registado em outubro. O aumento deve-se, sobretudo, à subida dos preços dos serviços como o alojamento e a restauração. Já em Portugal, a taxa de inflação do mês de novembro foi de 2,7%. Foi detido hoje o suspeito de estar envolvido no homicídio do general russo pela Ucrânia ontem em Moscovo. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, o homem admitiu ter sido recrutado pelos serviços especiais ucranianos. Recebeu cerca de 95 mil euros e a garantia de uma vida na Europa. Foram as promessas feitas ao suspeito de estar envolvido no homicídio do general russo Igor Kirillov. A comissão do Comitê de Investigação Russo anunciou esta quarta-feira a detenção do homem de 29 anos. Следователями Главного следственного управления Следственного комитета России во взаимодействии с ФСБ и МВД России по подозрению в совершении теракта, в результате которого погиб Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержан гражданин Республики Узбекистан. De acordo com o comitê, o homem já admitiu ter cometido o crime. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. Для наблюдения за местом проживания военнослужащего он арендовал автомобиль каршеринга, в котором установил видеокамеру. Съемка с нее транслировалась организатором теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие. As investigações continuam. Os serviços de investigação russos procuram perceber quem terá ajudado o suspeito a matar o tenente-general e chefe das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química. O oficial superior do exército russo morreu esta terça-feira numa explosão perto de um edifício residencial no sudeste de Moscovo. Trata-se do mais alto responsável militar morto desde o início da invasão na Ucrânia. O general Kirillov, de 54 anos, foi sancionado por Londres em outubro por alegadamente utilizar armas na Ucrânia. O homicídio foi imediatamente reivindicado por Kiev na terça-feira por uma fonte dos serviços de segurança ucranianos que tinham acusado o general de crimes de guerra na segunda-feira. O possível envio de militares estrangeiros para a manutenção da paz para a Ucrânia pode ser cancelado numa reunião de líderes europeus que vai acontecer hoje em Bruxelas. A informação é avançada pelo presidente ucraniano, que aborda novamente a possibilidade da Ucrânia aderir à NATO, visto que esta decisão pode ser uma garantia de segurança para o futuro do país. І тому там питання можуть бути не тільки про контингент, також може питання бути, які Україна буде піднімати. Це наші далекобійні можливості, це максимальне фінансування нашого внутрішнього виробництва наших сил. Вам сказати, ми дійсно встановлюємо сьогодні дієві гарантії безпеки майбутнього. Це буде НАТО. І Україна хоче розуміти, коли це буде. Наскільки це можливо? Від всіх тих своїх союзників, від кого це залежить. Na Síria, o aeroporto de Damasco abriu para voos domésticos esta quarta-feira. Desde a queda de Bashar al-Assad, os sírios não conseguem aceder às contas bancárias e as filas são uma constante.
Descolou da capital síria o primeiro voo doméstico desde a queda do regime de Bashar al-Assad. O aeroporto internacional de Damasco reabriu esta quarta-feira numa altura de incerteza quanto à estabilidade do país. تشغيل بين المدينتين الرئيسيتين في سوريا دمشق وحلب إن شاء الله قريبا بيصير تشغيل منتظم وعلى أمل استعادة الخطوط الدولية قريبا. الفني لمطار دمشق الدولي جميع الكوادر جاهزة لتقديم الخدمات والطائرات جاهزة ونحن بصدد التشغيل الخارجي ريثما ننتهي من بعض الإجراءات التجهيزية وبعض الإجراءات التي تخدم صالح المسافرين والمواطنين. Mas nem só de boas notícias esta transição governativa vive. O cenário económico está cada vez mais vulnerável. A população síria não consegue aceder ao dinheiro nas contas bancárias e as filas nas caixas de multibanco vão-se intensificando desde a queda do regime. أول شيء أنا موظف مضطر على الراتب اللي من نهار الثلاثة أنا في لي مبلغ معين بالحصالات وما عم لاقي صار لي من نهار ثلاثة يعني بعد صوت النظام بثلاث 4 أيام على الصرافات ما حدا يعطيك الجواب الشافي، لا في رواتب، ما في كهرباء، ما في نت، والراتب يعني ما فيك تعيش بلا. وهذا الموضوع اللي كل العالم واقفين مشانه. الغلا اللي كانت المواد التموينية. O enviado especial da ONU na Síria apelou à realização de eleições livres e justas e também a uma assistência humanitária imediata no país. Foram encontradas valas comuns na Síria, no local onde se estima que desde 2013 mais de 100 mil pessoas tenham sido despejadas depois de torturadas. Máquina da Morte é o nome dado às valas comuns situadas perto da capital de Síria. Geridas pelo Estado de Bashar al-Assad, no qual se estima que mais de 100 mil pessoas tivessem sido torturadas e assassinadas desde 2013. In this cemetery in 2012, continuing into 2013, with trenches opened in the ground in this particular section of the cemetery, which was empty. And, when trenches were opened, it would be quite deep as 15 meters or 15 feet, 5 meters or 15 feet. They would dump the bodies in there and then they would fill the trench, even at such a depth that potentially this area could be used later for normal burials where the bodies would only be, say, 2 meters deep. A investigadora dos direitos humanos na Síria afirma que foram trazidos corpos de antigos detidos da prisão de Saidnaya, conhecida como o matador humano. This is an area that we know to have been a mass gravesite, where bodies of former detainees from Saidnaya, from elsewhere, had been brought in. When we arrived, we saw trenches that were dug in that hadn't been piled up yet. We saw in some areas human bones scattered that had looked quite old and bleak. O número de pessoas desaparecidas desde 2011, a altura em que se deu a Guerra Civil Síria, é equivalente ao número de corpos que se estima existir nas valas comuns. Inúmeras famílias continuam à procura dos entes queridos que desapareceram e esta descoberta pode ditar o fim da incerteza da comunidade. Os trabalhadores do lixo de Lisboa vão estar em greve entre o dia de Natal e a véspera de Ano Novo. No dia 26 e 27 de dezembro, os operários fazem greve total. Entre o dia 25 e o dia 31, realizam greve ao trabalho extraordinário. O Sindicato dos Trabalhadores do município de Lisboa justifica a greve com a falta de resposta do Presidente da Câmara aos problemas que afetam o setor da higiene urbana. Carlos Moedas já assegurou que irá fazer de tudo para evitar a greve de recolha de lixo durante a época festiva. E precisamente nesta resposta à greve, o Presidente da Câmara de Lisboa apela aos sindicatos que se sentem à mesa das negociações. Carlos Moedas diz ter feito tudo para evitar a greve destes trabalhadores, prevista para o Natal. O autarca considera que pode colocar em causa a saúde dos lisboetas. Lisboa produz 900 toneladas de lixo por dia.
por dia. O impacto de 9 dias sem recolher 900 toneladas de lixo por dia. Ora, isto é um impacto brutal para a saúde dos lisboetas. Podem perguntar, mas o que é que o Presidente da Câmara fez para evitar a greve? Eu tentei fazer tudo, mas para fazer isso eu preciso ter alguém do outro lado que aceite negociar. A Junta de Freguesia dos Olivais, em Lisboa, vai conceder tolerância de ponto de Natal e Ano Novo. Esta decisão permite que os funcionários trabalhem apenas um dia ao longo de 2 semanas. O Presidente da Junta diz que é uma forma de homenagear a dedicação dos trabalhadores que têm um vencimento mais baixo. Os serviços mínimos de alguns departamentos, como é o caso da higiene urbana, estão garantidos. Uma aeronave da Força Aérea identificou um navio da Federação Russa na Zona Económica Exclusiva Continental. Foi durante uma missão de rotina de monitorização naval que esta aeronave da Força Aérea detectou a presença deste navio. Trata-se de um moderno navio multifuncional, equipado com mísseis guiados, projetado para missões aéreas marítimas e oceânicas distantes. Este ano, esta foi a 24ª missão de monitorização de navios não pertencentes à NATO. Até à data foram identificados e monitorizados 36 navios russos e 2 chineses. Estas missões evidenciam o compromisso contínuo da Força Aérea na defesa do espaço marítimo nacional e também na salvaguarda dos interesses estratégicos de Portugal. Curta pausa neste Now Todas as Tardes. Eu volto já a seguir. Até já. Estamos de regresso. Miguel Albuquerque voltou hoje a admitir uma recandidatura às eleições legislativas regionais da Madeira. O social-democrata diz não haver razões para se realizarem novas eleições internas no partido, uma vez que isso só iria beneficiar o ego dos 2 partidos. Quem tem a estratégia do partido fui eu que fui eleito e eu acho. Isto é a minha convicção profunda e a minha direção acha que neste momento, primeiro, não há nenhuma razão para eleições que não são estatutariamente válidas, uma vez que as eleições, segundo os estatutos, os partidos têm regras. Os partidos não são anárquicos, pelo menos os partidos institucionais. As eleições eletivas dentro de um partido são 2 em 2 anos. Você teve eleições em março deste ano. Não foi há 10 anos, nem há 2 anos, foi este ano. O Chega vai avançar com 2 propostas no Parlamento sobre a imigração. A primeira vai propor a criação de cotas que permitem a entrada de imigrantes que se enquadram dentro das determinadas características. A segunda proposta consiste em devolver aos países de origem os imigrantes que já cometeram crimes ou aqueles que estão há mais de 3 anos sem trabalhar. O Chega vai avançar no Parlamento em 2 destas dimensões. A imposição de cotas para imigrantes com base em critérios pré-definidos, permitindo apenas a entrada de imigrantes que cumpram determinadas regras, ou sendo oriundos de determinados locais, ou cumprindo determinados requisitos. E, por outro lado, a devolução ou o retorno ao país de origem, quando estes imigrantes cometam crimes em Portugal, ou quando fiquem mais de 3 anos sem contrato de trabalho. Parece-nos que isto é respaldado também pela maioria da população e parece-nos que o Governo não pode ficar indiferente àquilo que os portugueses expressam e que sentem todos os dias, não obstante andar-se a dizer que nada tem que ver com segurança, com criminalidade ou com aumento da imigração. Aliás, para terminar este assunto, 67% dos portugueses têm precisamente uma percepção de maior insegurança devido ao aumento descontrolado da imigração. A Operação Festas em Segurança da PSP arrancou hoje. Os agentes da PSP vão reforçar a fiscalização para garantir uma época festiva segura. É mais uma campanha de sensibilização e fiscalização para garantir a segurança pública nas festas que estão já ao virar da esquina. É desta forma que o Governo quer reduzir a sinistralidade em 50% até 2030. Proximidade, a visibilidade e proatividade policial, que no fundo estão as duas muito próximas uma da outra, que basicamente é o trabalho que a Polícia de Segurança Pública desenvolverá nas zonas de maior afluência e aglomeração de pessoas, esta proximidade em zonas históricas e comerciais, zonas turísticas, interfaces de transportes públicos e zonas de diversão noturna, no sentido de, por um lado, prevenir determinados ilícitos criminais associados a esta época e, por outro lado, incrementar um sentimento de segurança junto da população.
Natal e Ano Novo são sinónimos de viagem para milhares de pessoas por todo o país. E, por isso, a PSP, a GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e Proteção Civil vão estar sob alerta para o excesso de álcool e velocidade, assim como qualquer desrespeito das normas de condução. A PSP fiscalizará comportamentos de risco com maior incidência naqueles que são os maiores causadores da sinistralidade, e estamos a falar. Alguns deles já foram ditos, mas nunca é demais referir. O excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e ou substâncias psicotrópicas, o uso do telemóvel durante a condução e a não utilização ou a utilização incorreta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção. Não são só as estradas que estarão reforçadas. A PSP vai estar em força no terreno, principalmente nas zonas com maior afluência de pessoas, como zonas históricas e comerciais, aeroportos, zonas turísticas e de diversão noturna. Um acidente de comboio na Rússia fez pelo menos 14 feridos. As imagens que vamos ver agora mostram as carruagens totalmente destruídas. Os jornais locais dizem que o acidente envolve um comboio que saiu de São Petersburgo e que transportava cerca de 350 pessoas, mais concretamente 326 pessoas. Este é o número provisório de feridos, 14 feridos que resultam desta colisão entre comboios na Rússia. É uma notícia que foi avançada há poucos minutos e que estará em desenvolvimento ao longo da tarde informativa do NOW. Já foi resgatada com vida a italiana que ficou presa numa gruta no norte de Itália durante 4 dias. Otávia Piana, de 32 anos, entrou no sábado numa gruta com 8 outras pessoas como parte de uma expedição. Esta mulher acabou por cair de uma altura de 5 metros, fraturou a cara, as costelas, os joelhos. As buscas envolveram mais de 150 operacionais que trabalharam 24 horas por dia. Na operação de salvamento, foi uma operação delicada, envolveu amarrar esta mulher a uma maca e transportá-la através de 4 quilómetros de túneis estreitos. Os bloqueios no caminho foram eliminados através de pequenos explosivos, enquanto a equipa parava várias vezes para verificar se a italiana se mantinha consciente. Esta é já a segunda vez no espaço de 17 meses que esta italiana precisou de ser resgatada da mesma caverna, ela que é uma especialista nesta matéria. Ora, confessou também a um médico, esta mulher, que pretende abandonar esta área para sempre. Subiu para 45 o número de mortos em Moçambique na sequência da passagem do ciclone tropical intenso Chido. Milhares de casas ficaram destruídas no país. O ciclone tropical Chido já saiu do território de Moçambique, mas o cenário de destruição permanece. Nestas imagens, os destroços que se vêem eram casas. Este é o relato do coordenador da Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, a ELPO. Um testemunho em primeira mão do cenário de destruição. Especial destaque para o distrito de Mecufi, que foi o ponto de entrada do ciclone no continente. As casas estão praticamente todas destruídas e as pessoas perderam toda a comida que tinham armazenado e neste momento a primeira grande dificuldade com que as pessoas se deparam, além da questão do abrigo, é a questão da alimentação. Há muitas pessoas que não têm realmente o que comer. A devastação foi muito grande a nível de infraestruturas, os postos de saúde estão destruídos, as escolas estão destruídas e efetivamente foi um rastro de destruição muito forte. Cerca de 200 mil habitantes ficaram sem eletricidade. As pessoas são feitas em pau a pique, que é uma construção tradicional de madeira, cobertas depois com pedras e lama. Os telhados, a sua maioria é em capim, algumas com chapas de zinco, mas chapas de zinco pouco resistentes. Quando acontece um evento destes em que os ventos chegaram a atingir 215 km por hora, é uma violência brutal que realmente consegue destruir tudo.
Dezenas de pessoas morreram e pelo menos 300 ficaram feridas. A população está com dificuldade em arranjar alimentos e as organizações humanitárias tentam trabalhar nesse sentido. O apoio alimentar é o principal foco. As equipas de resgate e emergência continuam a trabalhar nas áreas que foram afetadas pelo ciclone. O alegado homicida do diretor executivo da United Healthcare nos Estados Unidos foi também acusado de ato de terrorismo. O procurador de Manhattan considera que o assassinato teve como objetivo provocar o terror. A acusação descreve mesmo o crime como tendo sido sem escrúpulos, premeditado e direcionado. Luigi Mangione já estava indiciado por homicídio depois da morte do diretor executivo da United Healthcare nos Estados Unidos. Mas a alegação de terrorismo é nova. O procurador de Manhattan considera que o assassinato teve como objetivo provocar o terror. Se for condenado por este crime, o homem formado em engenharia, vindo de uma família rica e influente, enfrenta uma pena máxima de prisão perpétua sem liberdade condicional. O suspeito foi alvo de uma acusação de homicídio em primeiro grau e de 2 acusações de homicídio em segundo grau. Recordo que o jovem de 26 anos foi detido há mais de uma semana por ser o principal suspeito da morte do líder de uma multinacional de seguros de saúde frente a um hotel em Nova Iorque. Depois de consumado o homicídio, Luigi colocou-se em fuga. O suspeito só foi detido passados 5 dias num McDonald's, na Pensilvânia. É neste estado que está atualmente detido, numa prisão, sem direito a fiança, enquanto aguarda a sentença final. Na Síria, o aeroporto de Damasco reabriu para voos domésticos esta quarta-feira. Desde a queda do regime de Bashar al-Assad, os sírios não conseguem aceder às contas bancárias e as filas são uma constante no país. Descolou da capital síria o primeiro voo doméstico desde a queda do regime de Bashar al-Assad. O aeroporto internacional de Damasco reabriu esta quarta-feira numa altura de incerteza quanto à estabilidade do país. الحمد لله أول رحلة بعد سقوط النظام تشغيل بين المدينتين الرئيسيتين في سوريا دمشق وحلب إن شاء الله قريبا بصير تشغيل منتظم وعلى أمل استعادة الخطوط الدولية قريبا. الفني لمطار دمشق الدولي جميع الكوادر جاهزة لتقديم الخدمات والطائرات جاهزة ونحن بصدد التشغيل الخارجي ريثما ننتهي من بعض الإجراءات التجهيزية وبعض الإجراءات التي تخدم صالح المسافرين والمواطنين. Mas nem só de boas notícias esta transição governativa vive. O cenário económico está cada vez mais vulnerável. A população síria não consegue aceder ao dinheiro nas contas bancárias e as filas nas caixas de multibanco vão-se intensificando desde a queda do regime. أول شيء أنا موظف مضطر على الراتب اللي من نهار 3 أنا في لي مبلغ معين بالحصالات وما عم لاقي صار لي من نهار 3 يعني بعد صوت النظام ب3 4 أيام على الصرافات ما حدا يعطيك الجواب الشافي، لا في رواتب، ما في كهرباء، ما في نت، والراتب يعني ما فيك تعيش بلا. وهذا الموضوع اللي كل العالم واقفين مشانه. الغلا اللي كانت المواد التموينيه. O enviado especial da ONU na Síria apelou à realização de eleições livres e justas e também a uma assistência humanitária imediata no país. Fica por aqui o Now Todas as Tardes, mas a Vânia Mateus regressa agora com o Liga Now. Eu volto às 5h20 para atualizar-lhe a informação. Até já.